Bem-vindo a mais um vídeo leitura dos meus artigos do meu site, aleprodrigues.com. Eu sou Aleph Rodrigues, cineasta e artista 3D diretamente aqui do interior para a internet. E hoje eu quero ler este artigo que eu escrevi sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo de Jung. Esse livro aqui, ó, marotozão, coisinha pouca, né? Coisinha leve. Só que este artigo fala, mas são essas, sei lá, 5 primeiras páginas aqui do livro. É bem complexo, é bem denso. Mas é muito importante para quem estuda roteiro, storytelling e tudo mais. Então vamos lá. Aqui, ó. Arquétipo e o inconsciente coletivo de Jung. Por Aleph Rodrigues, eu mesmo. Então vamos lá. Há anos venho estudando e buscando compreender exatamente o que é arquétipo. É um tema recorrente nas minhas reflexões sobre indústria, mercado, economia, sociedade, cinema e dentre tantos outros assuntos sobre o meu eu nesse mundo que habito. Mas afinal, qual a importância de compreender esse conceito? Quando se pretende realizar uma comunicação em massa, como no audiovisual, entender figuras arquetípicas é quase como respirar. Afinal, uma maneira eficaz de conquistar sua atenção e confiança é assumir a figura de quem naturalmente provoca esses sentimentos em você. Para isso, precisa entender como essa figura se forma no seu inconsciente. Um passo fundamental para construir uma comunicação envolvente é entender esses arquétipos. Memórias esquecidas. Veja o nosso cérebro como uma máquina processadora de sinais neurais. Entretanto, é uma máquina tão complexa que é praticamente impossível compreendê-la por inteiro. Por isso, acredito que ficaremos nesse quase por muito tempo. Mas o que o cérebro processa, afinal? Os dados que nossos sentidos coletam. A visão, audição, olfato, paladar e tato transformam-se em sinais neurais que seguem para o nosso cérebro. Esses 5 sentidos representam nossos únicos pontos de contato com a realidade. Então, o cérebro processa e filtra esses sinais, descarta alguns e guarda outros que valorizamos nas nossas memórias esquecidas. O nosso inconsciente é formado por esse conteúdo esquecido, que não acessamos diretamente. Eles estão lá e servem de alicerce para o nosso consciente, presentes em todas as nossas decisões cotidianas. Sabe quando está assistindo a um filme e começa a chorar sem saber muito bem o motivo? Pois é, seu inconsciente foi acessado. Se assistiu-a divertidamente, conseguiu me acompanhar até aqui. Tá? Temos uma crítica que tem uma crítica a Divertidamente 2 e tem vídeo aqui no canal já fiz um vídeo leitura aqui, tá? Por isso, essas decisões definem o que somos. Memórias comuns esquecidas, o arquétipo. Segundo Carl Gustav Jung, existe uma camada ainda mais profunda dessas memórias esquecidas, uma camada primitiva, a dos nossos instintos animais. De alguma forma, o conteúdo dessa camada é compartilhado por todos os seres humanos. Muito mais pela primitividade do cérebro, né? Ele se repete com mais facilidade entre os seres humanos. O cálculo resulta no mesmo resultado. Se você é religioso, talvez interprete isso como uma conexão direta com uma divindade. Não importa a religião, etnia, lugar ou época, sempre existiu a figura de um pai, de um filho, de uma mãe na religiosidade. Lembrando que Carl Gustav Jung não era religioso, muito menos misticista, tá? Ele, apesar da galera levar muito para esse lado da interpretação, ele não era, ele era bem pragmático. Como não sou religioso, eu realmente não sou religioso, diria que minhas memórias esquecidas é resultado das vivências semelhantes que a sociedade me oferece. Nascemos com poucos meses de vida, somos alimentados, cuidados, educados, nos interessamos por determinados assuntos, enfrentamos a realidade político-econômica da sociedade que estamos inseridos, tudo isso interpretado por um cérebro pré-programado. Por mais ampla que seja a diversidade neural na humanidade, ainda assim é um órgão com um padrão pré-definido.
Assim, os sinais neurais processados e esquecidos pelos nossos cérebros acabam por se assemelhar, criando então essa figura do arquétipo, um eu compartilhado com todos, ou pelo menos uma parte desse eu. Lendo sua alma. E qual a importância de saber tudo isso? Bom, na próxima vez que você ouvir um coach lhe vendendo cursos sobre como vender cursos com um discurso que o fará pensar, parece que ele está falando comigo, você saberá, ele apenas estudou o seu arquétipo, né? Ele apenas estudou todo o seu ambiente de vida e tudo mais. A gente faz isso, tá? Para criar personagens de filme, para criar copy de venda, a gente faz essa leitura de arquétipo, tá? E agora eu vou aproveitar esse texto, este vídeo leitura, para poder ler um outro texto que eu fiz, mais simplificado sobre o que é arquétipo, tá? Vou ler esses dois textos aqui para vocês. Porque esse outro aqui eu acho que ele está mais simplificado, está mais palatável. Tá? O outro está um pouquinho mais denso. O que é arquétipo é um outro texto no site, tá? Eu vou pular aqui porque isso aqui é só uma introdução. Como surge um arquétipo? Quando conhecemos uma pessoa, vocês vão ver que está bem mais mastigado esse aqui, né? Quando conhecemos uma pessoa, destacamos algumas de suas características como forma de se vestir, de falar, de agir, no que trabalha, etc. E criamos um personagem dela em nossa cabeça. E fazemos isso com todos em nossa volta. Porém, por mais próxima que seja o seu convívio com alguém, ainda assim criamos uma caracterização dela, uma personagem dela. Essa personagem vai para um lugar do nosso cérebro chamado de memória esquecida, ou se preferir, o nosso inconsciente. Assim, quando conhecemos alguém novo, automaticamente associamos ela com algum desses personagens de nossas memórias esquecidas. E vem a tal da frustração. Essa associação da pessoa com as personagens de nossas memórias esquecidas nos faz gerar uma expectativa sobre ela. Ela é mãe, solteira e advogada, logo deverá agir assim quando acontecer assado, por exemplo. A figura da mulher que precisa se casar e ser dona de casa é um arquétipo, entendeu? Mas o ser humano é muito mais complexo que esses personagens em nossas cabeças. Nem sempre ele agirá como esperado, pois tem consciência e autonomia para agir diferente. Quando isso acontece, vem a frustração. O inconsciente coletivo. Acontece que todos nós criamos esses personagens em nossas cabeças e esquecemos lá em nosso inconsciente, junto com as expectativas e frustrações de suas ações. Sendo assim, acabamos criando personagens semelhantes entre todos nós, um inconsciente coletivo. O arquétipo são esses personagens que todos nós criamos em comum e esquecemos em nossas memórias. Portanto, quando escrevemos personagens para nossas histórias, nos aproveitamos dessas expectativas criadas em nossas cabeças. Fica fácil do espectador sacar qual é de cada personagem em cena. Fechou? Então temos aqui esses dois textos sobre arquétipo para você se deleitar e estudar e tentar entender um pouco mais sobre este universo do querido Carl Gustav Jung. Fechou? Esse conceito complexo. É isso que só foi 5 páginas, né? Tem todo esse resto aqui que é quando ele se aprofunda mais em cada arquétipo, né? Ele chega a arquétipos fundamentais, a arquétipos primordiais, né? Mas isso eu ainda não consegui ler para poder trazer esse conteúdo para vocês. Quando eu desenvolver, eu trago, beleza? Então é isso, até mais. Falou, tchau, tchau.